Salve, galerinha maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e hoje no Mistérios do Tempo a gente vai viajar para um lugar que é de arrepiar, o Castelo da Rota, na Itália, conhecido como um dos lugares mais assombrados da Europa. Esse castelo medieval, que está de pé há quase 1000 anos, não é só uma obra-prima da arquitetura, gente. Ele carrega histórias de cavaleiros nobres, batalhas e, claro, muitos mistérios sobrenaturais. Dizem que lá dentro você pode ouvir vozes, ver vultos e até sentir presenças que não estão mais entre nós. Será que essas histórias são verdadeiras? Será que o Castelo da Rota é mesmo um portal para o além? Hoje a gente vai tentar descobrir tudo sobre a origem desse lugar, as lendas que os cercam e os relatos que deixam até os mais céticos com um friozinho na espinha. Então se prepare, porque essa viagem vai ser arrepiante, tá bom, gente? Vou agradecer novamente vocês aqui por todo o apoio que nós estamos recebendo, tá bom? Vlad, é contigo, solta a vinheta. Obrigado! Antes de mergulharmos na história do Castelo de Rota, o Castelo da Rota, na verdade, vamos entender o contexto em que ele foi construído. O castelo fica em Moncalieri, uma cidade na região de Piemonte, no norte da Itália, pertinho de Turim. Essa região ela é famosa por seus vinhos, suas paisagens montanhosas e, é claro, sua história medieval. Na Idade Média, entre os séculos XI e XV, o Piemonte era uma terra de disputas entre famílias nobres, cavaleiros e até mesmo o clero, porque a igreja ela tinha muito poder na época e até hoje tem, a gente sabe disso, né? Castelos como o da Rota eram construídos para proteger essas famílias e seus territórios, funcionando como fortalezas militares, residências e símbolo de poder. Naquela época, a Itália não era um país unificado como é hoje, era um monte de pequenos reinos, ducados e cidades-estado que viviam em guerra constante, seja entre si, seja contra invasores como os normandos ou os lombardos. O Piemonte, por causa da sua posição estratégica perto dos Alpes, ele era um ponto importante para quem queria controlar o norte da Itália ou atravessar para as terras da França. Por isso, castelos como o da Rota eram essenciais. Eles serviam de base para exércitos, abrigavam famílias nobres e muitas vezes eram palco de batalhas sangrentas. Mas esses castelos também eram lugares cheios de mistérios e ainda continuam sendo. A Idade Média era uma era de muita superstição. As pessoas acreditavam em bruxas, demônios e espíritos, e qualquer coisa que não se explicava logo virava lenda. Um barulho estranho no castelo, um vulto na janela, era o espírito de algum cavaleiro morto ou uma alma penada que não encontrou a paz. E o Castelo da Rota, como a gente vai ver, tá cheio dessas histórias. Esperem só um pouquinho, aguardem comigo, porque é muito importante a gente conhecer a história do local primeiro, para depois contar a parte sobrenatural. É muito fácil chegar aqui para vocês e falar: ah, lá apareceu o fantasma de um cavaleiro, ou lá apareceu uma mulher de branco, mas vocês têm que saber o contexto de tudo isso, só sabendo mesmo a história do castelo. Então, por isso que a gente aqui, para quem está chegando agora, a gente funciona assim, gente. Primeiro a parte histórica, depois a parte sobrenatural, que eu sei que vocês vão gostar. Então, bora descobrir como esse lugar nasceu e por que ele é tão assombrado? Vamos lá, então. O Castelo da Rota, ou Castelo della Rota em italiano, foi construído no século XI por volta do ano 1037. Olha o tempo, gente. Durante o reinado do imperador Conrado II do Sacro Império Romano Germânico. Nessa época, o Piemonte era parte do império e Moncalieri era uma vila estratégica por causa da sua posição perto do rio Po, que corta a região. O castelo ele foi erguido por uma família nobre chamada Rota, que dá nome ao lugar. Os Rota, eles eram vassalos do bispo de Turim e o castelo foi construído para proteger as terras deles de ataques e também para mostrar o poder da família na região. A arquitetura do castelo é típica da Idade Média, como vocês podem perceber pelas imagens.
Ele tem muralhas grossas de pedra, torres altas e um pátio interno que servia de refúgio em tempos de guerra. No começo, o castelo era bem simples, mais uma fortaleza militar do que uma residência confortável. Dentro havia um salão principal onde o senhor do castelo recebia seus vassalos, além de quartos pequenos para moradores e um calabouço para prender inimigos ou traidores. Com o passar dos séculos, o castelo mudou de mãos várias vezes. No século XIII, ele foi tomado pela família Visconti, que dominava boa parte do norte da Itália nessa época, e depois passou para os Savoia, uma das dinastias mais poderosas do Piemonte, que mais tarde se tornariam os reis da Itália unificada. Cada nova família que tomava o castelo fazia reformas. Eles adicionavam novas torres, construíram uma capela dentro do pátio e transformaram o lugar num palácio mais confortável, com salas decoradas e janelas grandes. Mas mesmo com essas mudanças, o Castelo da Rota nunca perdeu a sua aura sombria, principalmente a parte do calabouço, gente, já vamos chegar lá. Uma das razões para isso é a própria localização do castelo. Ele fica num ponto isolado, cercado por florestas escuras e longe das vilas mais movimentadas de Moncalieri. Na Idade Média, as pessoas já achavam o lugar meio assustador por causa disso. Diziam que as florestas ao redor eram habitadas por lobos e até por criaturas sobrenaturais, como espíritos de antigos guerreiros que morreram ali em batalha. E como o castelo foi palco de muita violência ao longo dos séculos, não demorou para que ele ganhasse fama de ser um lugar totalmente assombrado. Para entender por que o Castelo da Rota é tão assombrado, a gente precisa falar das histórias trágicas que aconteceram lá dentro. Como ele foi construído numa época de guerras constantes, o castelo viu muita violência. No século XII, por exemplo, ele foi palco de uma batalha entre os Rota e uma família rival, os Biandrati. Os Biandrati invadiram o castelo numa noite de inverno e o que aconteceu foi literalmente um massacre. Dezenas de soldados dos Rota foram mortos e dizem que o senhor do castelo na época, um cavaleiro chamado Guglielmo Rota, foi decapitado no pátio. A lenda diz que o sangue dele escorreu tanto que manchou as pedras do chão e até hoje, em dias de chuva, algumas pessoas juram que veem manchas vermelhas que não se explicam. Outra história trágica aconteceu no século XIV durante a Peste Negra, que matou milhões de pessoas na Europa. O Castelo da Rota foi usado como um lugar de quarentena para esses doentes da região. Muitos camponeses e até alguns membros da família que moravam lá pegaram a peste e morreram dentro do castelo. Dizem que os corpos eram tantos que eles tinham que ser enterrados em valas comuns no terreno ao redor e até hoje ninguém sabe exatamente onde essas valas estão. Os moradores de Moncalieri acreditam que as almas dessas pessoas ainda vagam pelo castelo presas por causa de um sofrimento que passaram. Mas a história mais famosa do Castelo da Rota é a Dama Branca, uma figura que aparece em várias lendas do lugar. A Dama Branca seria o espírito de uma jovem chamada Beatrice, que viveu no castelo no século XV. Beatrice era filha de um dos senhores do castelo e estava prometida em casamento a um nobre mais velho que ela não amava. Desesperada e apaixonada por um cavaleiro que servia no castelo e os dois começaram romances escondidas, ela não aceitava de jeito nenhum esse pretendente, a família dela não gostou nada disso. Quando o pai dela descobriu, ele ficou simplesmente furioso, mandou prender o cavaleiro no calabouço e jogou Beatrice de uma das torres mais altas do castelo. Desde então, dizem que o espírito dela nunca deixou o lugar. A Dama Branca ela é vista andando pelos corredores, sempre vestida com um longo vestido branco e às vezes aparece nas janelas também, olhando para as florestas ao redor como se ainda estivesse esperando pelo cavaleiro que ela amava. Agora que a gente conhece a história do Castelo da Rota, bora falar dos relatos sobrenaturais que fizeram ele ficar famoso como um dos lugares mais assombrados da Itália. Esses relatos vêm de séculos atrás, mas até hoje, em pleno 2025, as pessoas que visitam o castelo ou que moram perto dele
contam experiências que não têm uma explicação lógica. Um dos relatos mais comuns é sobre os sons que as pessoas escutam dentro do castelo. Visitantes e até investigadores paranormais dizem que escutam vozes sussurrando, passos pesados nos corredores e até o som de espadas sufocando, como se uma batalha estivesse acontecendo por lá. E é óbvio que muita batalha aconteceu naquele local, algum registro disso fica, não tem jeito. Um grupo de caça-fantasmas italiano que visitou o castelo em 2019 gravou o que eles dizem ser o som de um homem gritando traditore, que significa traidor em italiano. Eles acreditam que pode ser o espírito de um cavaleiro que foi traído e morto dentro do castelo durante uma das muitas batalhas que aconteceram lá. Outro fenômeno famoso é a aparição da Dama Branca, como eu já mencionei para vocês. Muita gente já viu o vulto dessa mulher de branco andando pelos corredores ou parada nas torres, principalmente nas janelas. Um turista que visitou o castelo em 2015 disse que havia tirado fotos do pátio quando viu uma figura branca na janela em uma das suas torres. Ele tirou a foto e quando foi olhar, a figura não estava mais lá, mas na foto apareceu um borrão branco que parecia uma mulher. Histórias como essa são tão comuns que o Castelo da Rota virou ponto de parada para quem gosta de turismo paranormal na Itália. Além da Dama Branca, outras figuras também são vistas com frequência nesse local. Tem o Cavaleiro Sem Cabeça, que dizem ser o espírito de Guglielmo Rota, aquele que foi decapitado no século XII. Ele é visto cavalgando um cavalo preto pelo terreno do castelo, sempre à meia-noite, e quem o vê diz que sente um frio intenso, mesmo em noites quentes de verão. Outra aparição é a de um padre que morou no castelo no século XVI. Ele teria falecido durante um incêndio que destruiu parte do castelo e agora é visto andando pela capela segurando um crucifixo e rezando em latim. Pessoal, desculpem aqui o barulho dos vizinhos, tá bom? Mas não só são aparições visuais que acontecem por lá. Muitas pessoas que visitam o Castelo da Rota dizem que sentem coisas estranhas. Algumas relatam uma sensação de peso nos ombros, como se alguém tivesse colocado as mãos sobre elas. Outras dizem que sentem um vazio no estômago ou uma tristeza profunda que não se explica. Em 2005, um grupo de estudantes de Turim que passou a noite no castelo para fazer um documentário, enfim, tal, eles disseram que escutaram batidas na porta do quarto onde estavam dormindo, mas quando abriram não tinha ninguém lá, pelo menos ninguém visível aos nossos olhos. Eles também falaram de um cheiro forte de enxofre que apareceu do nada e sumiu minutos depois. O Castelo da Rota já foi alvo de várias investigações paranormais e os resultados são impressionantes. Nos anos 1980, um grupo de parapsicólogos italiano passou uma semana no castelo e usou equipamentos como gravadores de áudio e câmaras infravermelhas para tentar capturar evidências. Eles registraram vozes que não estavam no ambiente, conhecidas como EVPs, um fenômeno de voz eletrônica que acontece em locais assombrados. Uma das gravações tinha uma voz masculina dizendo "andate via", que significa "vão embora" em italiano. Os pesquisadores também capturaram imagens de orbes, aquelas bolinhas de luzes que ficam ali brilhando, aparecendo muitas vezes em fotografia, e muita gente acredita que essas luzes são espíritos, e até uma sombra que parecia se mover sozinha num dos corredores também é bastante vista nesse local. Mais recentemente, em 2022, um canal de TV italiano fez um especial sobre o Castelo da Rota e levou médiuns para o local. Uma das médiuns, chamada Sofia, disse que sentiu a presença de várias almas presas no castelo, incluindo o espírito de Beatrice, a famosa Dama Branca. Sofia contou que Beatrice não está em paz porque foi separada do homem que amava e que ela fica realmente vagando pelo castelo à noite à procura dele. Durante esse programa, uma das câmeras caiu sozinha e os apresentadores disseram que sentiram uma corrente de ar gelado que não se explicava, já que todas as janelas estavam fechadas.
Outro detalhe interessante é que o Castelo da Rota ele é conhecido por um fenômeno chamado Procissão dos Fantasmas. Dizem que na noite de 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, uma procissão de espíritos sai do castelo e caminha até o rio Pó, que fica a poucos quilômetros dali. A lenda diz que são os espíritos dos cavaleiros e camponeses que morreram no castelo ao longo dos séculos. E olha que não foi poucas pessoas, hein, gente? Foi muita gente que morreu lá. E que eles ainda fazem parte desse trajeto para tentar encontrar a sua paz. Algumas pessoas que moram perto do Castelo da Rota dizem que já viram luzes flutuando nessas noites, seguindo também o caminho que leva ao rio. Com tantos relatos e histórias, a grande pergunta é: por que o Castelo da Rota é tão assombrado? Existem várias teorias para explicar isso e a gente vai explorar algumas delas agora. A primeira teoria é a mais espiritual. Muita gente acredita que o castelo é assombrado por causa das tragédias que lá aconteceram e são tragédias documentadas. Como ele foi palco de batalhas, assassinatos e até da peste negra, as almas das pessoas que morreram de forma violenta ou sofrida podem ter ficado sim presas no local. Na parapsicologia existe uma ideia chamada energia residual, que diz que lugares onde aconteceram eventos muito intensos podem guardar essa energia e isso faz com que os espíritos fiquem presos. No caso do Castelo da Rota, o massacre dos Rota, a morte de Beatriz e as vítimas da peste podem ter deixado uma energia tão pesada que até hoje afeta quem visita o lugar. Outra teoria é que o castelo pode ser sim um portal para o além. Alguns pesquisadores do paranormal acreditam que certos lugares na Terra funcionam como portas entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e o Castelo da Rota pode ser um desses pontos. Isso explicaria por que tantas aparições diferentes são vistas lá, como a da Dama Branca, o Cavaleiro Sem Cabeça e também o Padre. A localização isolada do castelo, cercado por florestas e longe de áreas movimentadas, também pode contribuir para essa teoria, já que lugares assim tendem a ter uma energia mais densa, mais fechada. Mas nem todo mundo acredita em explicações sobrenaturais. Os céticos têm as suas próprias teorias e uma delas é que os fenômenos do Castelo da Rota podem ser explicados por fatores naturais. Por exemplo, os sons de passos e vozes podem ser ecos causados pela estrutura do castelo, que tem corredores longos e paredes de pedra que refletem o som. O frio que as pessoas sentem também podem ser simplesmente correntes de ar, já que o castelo é antigo e não é bem selado contra o vento. E as aparições, por que elas aparecem? Segundo os céticos falam, elas podem ser ilusões de ótica causadas pela luz fraca e pelas sombras das árvores ao redor, ou até mesmo uma sugestão psicológica. Como as pessoas já vão para o castelo esperando ver algo assustador, elas acabam vendo, digamos assim, coisas que não estão lá. Outra explicação cética é que as histórias do Castelo da Rota podem ter sido exageradas ao longo do tempo. Na Idade Média, as pessoas eram muito supersticiosas e qualquer coisa estranha virava uma lenda. Com o passar dos séculos, essas lendas foram contadas e recontadas, e cada pessoa que ouvia a história adicionava um detalhe novo, até que o castelo ganhou essa fama de ser assombrado, aliás, muito assombrado. Hoje, com a internet e programas de TV sobre paranormal, essas histórias ficam ainda mais conhecidas e isso atrai mais pessoas para o castelo que acabam tendo experiências influenciadas pelo que já ouviram falar, mas isso é a opinião de alguns céticos, tá, gente? Enfim, a maioria não pensa assim. Por fim, tem uma teoria mais psicológica também. Alguns estudiosos acreditam que os fenômenos do Castelo da Rota podem ser projeções da mente humana. Quando a gente está num lugar que tem fama de assombrado, o nosso cérebro ele fica em alerta e isso pode fazer com que a gente interprete coisas normais como algo sobrenatural. Por exemplo, um rangido na madeira pode virar o som de um fantasma, ou um reflexo na janela pode parecer um vulto. Essa teoria diz que o Castelo da Rota não é assombrado de verdade, o que é assombrado é a nossa imaginação.
Hoje, em 2025, o Castelo da Rota ainda está de pé, mas não é mais uma residência. Ele pertence a uma família de Turim que cuida da preservação do lugar, e o castelo está aberto para visitação, mas só com agendamento, porque os donos querem evitar vandalismo. O castelo não tem energia elétrica e boa parte dele está em ruínas, o que só aumenta a sensação de mistério. Quem visita o castelo hoje pode conhecer o pátio interno, a capela e alguns dos corredores, mas as torres mais altas e o calabouço não são abertos ao público por questões de segurança. O Castelo da Rota virou um ponto famoso para quem gosta de turismo, principalmente o paranormal. Todos os anos, centenas de pessoas vão até lá para tentar ver a Dama Branca ou escutar os sons misteriosos que tanta gente relata. E olha que são pessoas que trabalham lá. Alguns grupos organizam vigílias noturnas no castelo, passando a noite inteira com câmeras e gravadores para tentar capturar evidências de atividade paranormal. E como a gente viu, muitos desses grupos já conseguiram registros que deixam a gente pensando: será que tem mesmo algo sobrenatural acontecendo lá? Mas nem todo mundo que visita o castelo vai atrás de fantasmas. Muitos turistas vão somente para conhecer a história do lugar e admirar a arquitetura medieval, que é maravilhosa. O Castelo da Rota pode estar em ruínas, mas ainda é impressionante. As muralhas de pedra, as torres que se erguem contra o céu e a capela com seus vitrais quebrados são um lembrete de como era a vida na Idade Média. E claro, a vista das florestas do Piemonte ao redor é simplesmente de tirar o fôlego, mesmo que venha com um arrepio ou dois. Bom, gente, essa foi a nossa história de hoje. Eu achei esse castelo extremamente interessante, principalmente a parte que não pode ser visitada, que é o calabouço. Ela não pode ser visitada, mas muitas pessoas falam que os sons de gritos pedindo socorro, pedindo para parar, saem exatamente daquela ala onde fica o calabouço e que eles não podem visitar. Ali, segundo alguns médios, está uma energia extremamente forte. Muitas pessoas foram jogadas lá e a gente já sabe através de outros vídeos que nós colocamos aqui e também no nosso outro canal, Castelos do Tempo, convido vocês a conhecerem, que as masmorras são geralmente o local que mais armazenam energia pesada, porque muitas pessoas eram jogadas lá praticamente sem vida e acabavam falecendo lá por inanição. Então é um local onde muitas pessoas faleceram, isso não é lenda, está documentado, é verdadeiro. Agora a parte sobrenatural fica na razão de quem achar melhor, se acredita ou não. Nós aqui do canal Mistérios do Tempo, nós acreditamos em relatos sobrenaturais, mas nós sabemos também que nem tudo é sobrenatural, tem muita coisa que é autossugestionada. Mas eu peço que vocês deixem aqui para mim o que vocês acharam dessa história, se já passaram por algo parecido. Eu já passei, tá, gente, não em um castelo, mas tem um vídeo aqui que eu fiz contando os nossos relatos sobrenaturais. Eu vou deixar no link lá no grupo do WhatsApp para quem ainda não viu, tá bom? Porque é bem interessante mesmo essa história. E se você conhece esse castelo ou já ouviu falar de outras lendas, por favor, deixa aqui para mim também no comentário, deixa o like se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, porque isso é muito importante para nós. E se aparecer para vocês a opção hypar o canal, por favor, gente, façam isso, porque isso ajuda imensamente o nosso trabalho e vai fazer com que a gente passe mais tempo com vocês aqui, tá bom? Um beijo bem grande para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!